Outliers, self-made, são pessoas que eles têm mais capacidade do que outras pessoas e isso, infelizmente, a gente não tem como passar. A gente não tem como treinar. Por quê? Porque isso fala de um conceito chamado de cognição. Elliot Jaques foi um psiquiatra canadense que ele estudou durante 20 anos 25 mil pessoas. E ele entendeu que existem pessoas que chegam a pensamentos mais complexos do que outras. Existem pessoas que têm linhas de raciocínios mais amplas, mais complexas, outras não conseguem. E ele viu da mesma forma que Piaget viu as inteligências na criança e a curva de crescimento infantil, o Elliot Jaques viu que existem curvas de crescimento cognitivo. E cada pessoa tem uma curva de crescimento. Existem pessoas que vão ter pensamentos mais complexos e pessoas que vão ter pensamentos mais simples. E não existe uma curva única, existem 12 estratos de curva cognitiva. Tem pessoas que vão ter pensamentos mais complexos, tem pessoas que vão ter menos. Isso explica algumas pessoas conseguirem fazer coisas que outras não conseguem. Então isso não é treinável, isso é algo que você nasceu com essa habilidade e isso vai ser inerente à sua vida. Sérgio, eu ser mais cognitivo é melhor? Não necessariamente, porque quanto mais cognitivo eu sou, mais repressão social eu sofro, porque as pessoas não vão me entender. Então eu falo coisas que as pessoas não conseguem visualizar. Então eu sou taxado de maluco, de louco, de mentiroso. As pessoas não conseguem ter esse nível de compreensão complexa para entender tudo aquilo que eu estou falando. Então se a pessoa não tem um estado emocional muito bom, essa pessoa fica depressiva, essa pessoa fica louca. Então onde a gente vê uma concentração de pessoas cognitivas? No hospício. São pessoas extremamente capazes, só que pela repressão social, ou seja, ou também por estímulos neurais, tem uma tendência a ter um emocional mais fraco. Eu já ouvi dizer também que essa capacidade de pensar assim mais profundamente e ser mais criativo nos pensamentos, uma pessoa deprimida, por exemplo, ou que está num ambiente ruim, vai aumentar a força de alguma crença que ela tenha, por exemplo, sabe? Porque ela vai ter mais caminhos que ela pode chegar à conclusão errada, sabe? Da crença. E pelo contrário, a depressão, ela faz com que você tenha um atraso cognitivo. É meio que, vamos dar um exemplo, você consegue fazer um fluxo de um pensamento em 3 sequências seguidas. Se a pessoa tem um pensamento mais negativo, às vezes ela fecha temporariamente um espectro de pensamento dela, às vezes ela só consegue pensar em uma sequência dupla. Por quê? Porque os pensamentos de devaneio, ruminação, esses pensamentos mais introspectivos, negativos, a gente foi estudar isso em microscópio, viram que pessoas que têm demência, doenças neurodegenerativas, têm a mesma capacidade neural de pessoas com pensamentos negativos. Então essa pessoa ela meio que está degenerando o cérebro dela por esses pensamentos extremamente introspectivos e negativos. Então ela tem que entender que ela está fazendo um processo de autodestruição quando ela está buscando esse pensamento mais negativo. E nesse caso ela precisa de uma ajuda profissional. Então depressão, ansiedade não são doenças que é besteirinha, é isso, é aquilo. Isso vai causar um déficit cognitivo extremamente grande. Você precisa de uma ajuda para conseguir retomar esse estado onde, igual eu falei, a depressão ela não te gera felicidade, ela te tira do estado depressivo. Então ela te tira do negativo e te gera para um estado neutro. A mudança do estilo de vida, dos hábitos que te gera uma capacidade plena de conseguir ser feliz. Então, por isso que alguns estudos mostram que se eu utilizar medicação e utilizar medicação em terapia, às vezes a medicação em terapia ou só a terapia tem mais efeito do que somente medicação, porque a medicação não vai te deixar feliz, ela só te tira do estado depressivo. Só que às vezes você fica no estado desesperador. Não tô triste, mas também não tô feliz. O que eu tô? Não sei. E aí, se você não tem essa mudança de hábitos, você não vai conseguir encontrar realmente a felicidade na sua vida. Então, todo pensamento negativo vai trazer esse atraso cognitivo. E o que você falou que tem pessoas que vão chegar em pensamentos mais complexos? Exatamente. Tem pessoas que vão conseguir ter um horizonte temporal, de conseguirem ver passos à frente, e tem pessoas que não vão conseguir. Vou dar um exemplo do Elon Musk. Elon Musk é uma pessoa extremamente cognitiva. Ele é mais capaz do que a gente. Ele é mais capaz do que eu, ele é mais capaz do que você, ele é mais capaz de todas as pessoas que estão aqui à volta. Por quê? Porque ele tem um extrato de visão que ele consegue visualizar de forma tranquila 10 anos na frente dele. Minha capacidade cognitiva me dá um extrato de 1 a 2 anos. Então, depois daquilo ali, fica uma névoa branca para mim. Então, quando ele pegou a PayPal, vendeu, investiu tudo em
SpaceX e Tesla, ninguém entendeu nada porque ninguém tinha o horizonte temporal e visão complexa que ele conseguia enxergar lá na frente. Para ele estava claro onde ele ia chegar, o que ele ia ver. A gente, depois de um certo ponto da visão dele, ficou nebuloso. Então, esse cara é louco. Então, essa visão que o Elon Musk é louco, né, ele é extremamente cognitivo. E a gente tem que entender que vai chegar um ponto que ele vai tomar atitudes que a gente não vai entender.